Estimados irmãos do Grupo Espírita Chico Xavier, da cidade de Camusim de São Félix, no estado de Pernambuco, boa noite. Saúdo os que estão aqui no Chico de forma presencial, como também aos internautas que nos acompanham nesta transmissão ao vivo. Neste setembro amarelo, quando explodem as cores em todas as flores da primavera, volvemos o nosso coração e o nosso pensamento ao Criador, pedindo a coragem e a serenidade para o enfrentamento das dificuldades terrenas, a fé para prosseguirmos na saga da evolução e a caridade para lembrarmos de orar por todos quantos, independente da razão, tentam ou consumam a deserção biológica. Foi-nos solicitado pela direção desta Casa de Amor e Caridade elaborar uma reflexão sobre o tema que idealizou o Setembro Amarelo: o suicídio, na perspectiva de ser ele o pior equívoco. Prefiro dizer que é a pior escolha, considerando que equívoco carrega ambiguidade. Portanto, pode ter mais que um sentido, enquanto escolha é a preferência que se dá a alguma coisa que se encontra entre outras coisas. Pessoalmente, prefiro a designação deserção biológica em vez de suicídio, considerando que este termo é carregado de simbolismos negativos, sendo inclusive objeto de orientações religiosas negativas em passado recente. A expressão, o termo, a palavra suicídio é carregada de muitos preconceitos e profundamente constrangedora. Mas inicialmente deveríamos perguntar: por que desertar da existência? Quem assim pensa, confirma total desconhecimento de três verdades inquestionáveis. A primeira, que a vida continua após a deserção, pois o espírito é imortal. A segunda, que os problemas que deram origem ao ato de deserção continuam, agora acrescidos de mais um, grave e doloroso, que é a deserção. E o terceiro, que as consequências espirituais da deserção reclamam reparação. E a reencarnação nem sempre favorável, baseada na lei de causa e efeito, dita as regras do novo existir. O desconhecimento destas três verdades é responsável, juntamente com outros fatores, pela deserção biológica, por querer deixar de viver a existência. Mas como tudo começa?
O trabalho de Verlang, Borges e Fenster-Seifer, publicado no ano de 2005, sobre a ideação da deserção biológica, diz que ela se refere à emergência de ideias, de desejos e de manifestações da intenção de desistir de viver, produzidas tanto esporadicamente como de forma frequente e sistemática. Inicialmente, essas ideias podem surgir apenas como um propósito de autodestruição, resultante de estados emocionais gerados pela não solução de conflitos consideráveis insolúveis. Mas, posteriormente, ela pode agravar-se para ameaças claramente expressas do desejo de morrer, para um possível planejamento. Todavia, sem obrigatoriamente concretizar o ato desertor da vida. Mas existe relação entre deserção biológica e religião? Quem primeiro observou esta relação foi o psicólogo, filósofo e sociólogo francês Émile Durkheim, que nasceu em 1858 e desencarnou em 1917. Os primeiros estudos foram de natureza social. Mas, paulatinamente, esses estudos foram migrando do campo das ciências sociais para o campo da medicina, que passou a investigar o fenômeno biológico sob a perspectiva, inclusive psiquiátrica. Em que pese a necessidade de formação de rede social de cuidados em atenção primária para este problema, as religiões, de forma geral, têm papel de responsabilidade na prevenção da deserção biológica. A esse propósito, o pesquisador Neuri José Botega, com outros colaboradores científicos, ele publicou um trabalho no ano de 2006 que indicava que pessoas com maior envolvimento religioso, de um modo geral, possuem menores taxas de suicídio. E eles disseram ainda que a disponibilidade de um sistema de crenças que proporciona sentido à vida e ao sofrimento, as regras referentes a estilos de vida saudável, com a proibição de abuso de álcool, do uso de drogas, e, sobretudo, o apoio social dos grupos religiosos, são mecanismos auxiliares na resolução ou na adesão ao tratamento. Então, o estudo de Botega e seus colaboradores apontou exatamente a importância que a religião pode ter, especialmente quando ela começa a determinar marcos de proibição, referências de proibição para determinados estilos de vida que, de uma certa forma, minimizam ou coíbem a deserção biológica. Mas existe um outro estudo, esse mais recente, publicado já este ano, 2021, da psicóloga e pesquisadora Mariana Betchi, da Fundação Oswaldo Cruz. Ela publicou um estudo intitulado Suicídio na Literatura Religiosa, o kardecismo como fonte bibliográfica privilegiada. Olha que interessante. E o estudo da doutora Mariana
concluiu que entre as 3 religiões monoteístas mais prevalentes, a doutrina espírita detém o maior número de estudos e publicações em torno do assunto, com ações preventivas em suicidologia, como informação, criação de agenda, recomendação de tratamento, esperança e reafirmação de prognóstico positivo. As 3 religiões monoteístas mais prevalentes são o catolicismo, o protestantismo e a doutrina espírita. Ela, inclusive, no seu estudo, ela aponta falas de diversos personagens envolvidos nas circunstâncias da deserção biológica, pessoas que tentaram e não conseguiram, familiares dessas pessoas que tentaram e não conseguiram, familiares de quem tentou e conseguiu. E ela vai mostrando até que ponto as religiões, com o discurso dos seus representantes acerca do tema deserção biológica, são capazes de atuar preventivamente. Mas o que dizem os espíritos superiores acerca desse tema? Nós precisamos lembrar que a existência física é oportunidade inalienável de crescimento e que deve ser aproveitada até o final. No nosso planejamento reencarnatório já fica estabelecido, inclusive, quantos anos se viverá durante o período da reencarnação. E nós não podemos, por hipótese alguma, antecipar esse tempo através da deserção biológica. O insigne codificador da doutrina dos espíritos, Allan Kardec, com muita propriedade, afirma no capítulo 5 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo que a calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Observamos então nesta fala de Kardec que existem 2 cenários distintos para refletirmos. A vida atual, ou seja, a presente existência, e a vida futura, que estão interrelacionadas e são interdependentes. Se a primeira, a presente existência, reclama paciência e resignação, na segunda, emerge a confiança presente naqueles que verdadeiramente têm fé em Deus e em si mesmo. Mas eu poderia lhes perguntar, quem de nós vive sem problema ou sem dificuldade? E tenho certeza que todos responderiam, ninguém. Se a presença da dificuldade é uma realidade da qual não fugimos ou não podemos fugir, outra saída não há senão extrair dessa realidade, todas as lições possíveis e vantajosas para a evolução espiritual. Há um ditado popular que diz: o que não tem remédio, remediado está. Então aproveite a oportunidade da dificuldade para extrair uma lição, para aprender, para crescer, para progredir, para evoluir. Recordemos Kardec, no item 16 daquele capítulo 5 falado anteriormente, quando ele diz: a incredulidade e a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Então Kardec aponta 3 causas
a incredulidade, a dúvida sobre o futuro e as ideias materialistas, e dizendo que essas três causas são incitantes, muito fortes, de muito poder, à deserção biológica. Por quê? Porque elas produzem no indivíduo a covardia moral, ele não consegue se sentir à vontade para enfrentar os problemas. De onde se conclui que todo desertor é um covarde. Não é isso que acontece quando alguém deserta do campo de batalha? Está numa guerra, está no conflito e de repente foge, deserta. Por quê? Porque acovardou-se. Por outro lado, há um contraponto que o Kardec faz. Todo aquele que sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, e sabe mais que precisa agir com paciência e resignação, este desenvolve a coragem moral. Então Kardec novamente apresenta três elementos. A certeza que a criatura tem de que a existência continua depois do túmulo, mesmo que numa condição diferente, que ele precisa agir com paciência e com resignação. Essas potencialidades de que precisamos, elas estão íncitas na alma. Basta apenas que nós as desvelemos. Mas você poderia perguntar, quais são os tipos de deserção biológica? O Espiritismo nos ensina que existem dois tipos de deserção biológica: direta ou consciente e indireta ou inconsciente. Na modalidade direta, há todo um planejamento, há toda uma preparação nos mínimos detalhes. E a ideia da deserção é maturada através do tempo. Salvo se for acometido de um processo de loucura, o desertor direto faz tudo de modo a dar certo. Ele planeja nos mínimos detalhes. Por outro lado, na modalidade indireta, tudo começa nas viciações de variadas ordens. São os vícios que levam o homem a esta modalidade de deserção biológica indireta. Eu costumo dizer que é a deserção em suaves prestações. O álcool, o fumo, as drogas psicoativas, o sexo desvairado, a glutonaria exagerada e outros vícios são capazes de levar à deserção biológica. Mas chama a nossa atenção que a epidemiologia da deserção biológica é assustadora. Diz-nos a Organização Mundial de Saúde que a cada 40 segundos alguém deserta da vida no planeta, na Terra. Enquanto no Brasil, isso ocorre a cada 45 minutos. E segundo um estudo produzido pela Universidade de Campinas, no ano de 2018, cerca de 17% da população brasileira já pensou em desertar da vida. Pensou. Em algum momento a ideia passou pela cabeça da criatura. Isso então acaba se tornando uma questão que não é apenas de saúde pública, mas é um problema da sociedade, que precisa estar atenta e não colocar o problema debaixo do tapete. E isso confirma o que disse Manuel Filomeno de Miranda
na obra mediúnica Temas da Vida e da Morte, pela psicografia de Divaldo Franco, que o suicídio é terrível mal que aumenta na humanidade. Então ele já classifica e já indica que há crescimento. E diz mais, e que deve ser combatido por todos os homens. Portanto, não há regime de exceção. Todos têm que empenhar-se na prevenção da deserção biológica. É uma das razões do Setembro Amarelo. E Filomeno diz ainda, essa rigidez mental que resolve pela solução trágica é doença complexa. Rigidez mental, incapacidade de pensar no plano B, de buscar uma saída, de ter calma, paciência, ser resignado. Ah, não tem como resolver? Então eu me mato. Sobre a rigidez mental, diz-nos o espírito Hamed, na obra As Dores da Alma. Muito interessante a comparação que Hamed faz. Ele diz, a arquitetura de uma ponte prevê os movimentos oscilatórios, para que sua estrutura não sofra dano algum. Mesmo não sendo da área de engenharia, nós entendemos que toda estrutura da ponte precisa ter uma certa deflexão para suportar o peso que por ela passa. E ele continua dizendo, as estruturas imobilizadas nunca são tão fortes como as flexíveis. Mentalidades rígidas não são consideradas desembaraçadas e rápidas, pois nunca estão prontas para mudar ou para receber novas informações. E isso me fez lembrar um exemplo que utilizamos, vez por outra, em nossas apresentações. A comparação entre o carvalho e o bambu durante a ventania, a forte ventania. O carvalho absolutamente rígido tenta enfrentar a ventania, que a depender da velocidade e da intensidade é capaz de derrubá-lo. Quanto ao bambu, durante a ventania, ele verga, ele se dobra, ele vai até o chão. E quando a ventania passa, ele volta à sua forma original. Essa é a rigidez mental de que falou Filomeno de Miranda e que Hamed inteligentemente fez a comparação com a ponte. Aliás, esse tema da deserção biológica, ele ocupa 15 questionamentos de Kardec em O Livro dos Espíritos, das questões 943 a 957. Na questão 943, Kardec já argui os espíritos, perguntando de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que os justifiquem. Porque uma das causas apontadas para a deserção biológica é o desgosto pela vida. E os espíritos responderam, é feito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Ofereceram de novo 3 elementos que são capazes de levar o indivíduo a desgostar da vida. Mas aí os espíritos fizeram também um contraponto e mostraram o outro lado da moeda. Eles disseram, para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tende a árido e a vida se escoa com mais rapidez. Ou seja,
todas as potencialidades da alma, do espírito, que estão presentes em cada um de nós, de onde derivam as nossas faculdades orgânicas, psíquicas, tudo isso precisa ser colocado com um fim útil, para uma grande utilidade, para a prática do bem, de acordo com as aptidões que cada um de nós tem, de acordo com o que a gente faz. Eu, na minha qualidade de professor de odontologia, faço isso, utilizo essas potencialidades, essas faculdades com o fim útil, não apenas de formar pessoas na profissão odontológica, mas formar cidadãos, formar cristãos. E para essas pessoas que trabalham assim, o trabalho não tem nada de árido, não é difícil, não é sacrificante ou sacrificial. E a vida se escoa com mais rapidez. A vida no sentido não da água que foge entre os dedos, mas no sentido de que os problemas, mesmo que venha a dor, o sofrimento é menor. O escoamento da vida no sentido da compreensão, da resignação, da calma, da paciência, que foram virtudes que Kardec já havia colocado anteriormente para a gente. E os espíritos continuaram dizendo: suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Porque a criatura precisa compreender que existe vida após a vida. A morte não é o fim de tudo. Todos precisamos desencarnar um dia. Agora, se a gente enfrenta as dificuldades com galhardia, com sobriedade, com resignação, com paciência, com calma, com tolerância, com boa vontade, não deixa de praticar o bem apesar das dificuldades, a nossa felicidade na vida que virá será mais efetiva. Então nós podemos sintetizar que existem 3 lições importantes nessa resposta da espiritualidade. A primeira é relacionada aos elementos facilitadores do desgosto da vida, que são a ociosidade, a falta de fé e a saciedade. A ociosidade contemporânea se relaciona muito com as facilidades tecnológicas que prendem o homem à cadeira ou ao sofá. Hoje nós temos o mundo na palma da mão. No intercâmbio ininterrupto através das redes sociais com o mundo inteiro. Hoje nós temos um sistema delivery que favorece o sedentarismo. Porque você é sedentário, você sentadinho no sofá, você há de perguntar: por que eu vou na padaria comprar o pão se eu posso mandar o WhatsApp e o pão chega aqui em casa quentinho? A segunda lição é o uso correto das nossas potencialidades. O trabalho enobrece o homem em vez de diminuí-lo. E o trabalho aqui, nessa perspectiva, não é somente da questão da sobrevivência, trabalhar para sobreviver, mas o trabalho espiritual, manifestado na prática da caridade, seja ela material, espiritual, moral. Aquele que se entrega a esse labor vê anunciadas as maravilhas da vida futura. A mentora Glorinha, quando eu preparava a reflexão, disse-me: a ociosidade é o mal dos tempos contemporâneos. E aí eu fui lá na redação do Momento Espírita, de 15 de agosto de 2012, e encontrei 2 referências que justificam essa afirmação de Glorinha. A primeira diz assim: a acomodação ociosa
violenta o caráter moral do homem. Olha que interessante. A ociosidade, a inércia, a preguiça violenta o caráter moral. Sim, porque o sujeito nessa condição não tem vontade de fazer nada. Ele vai ajudar alguém? Claro que não. E o texto diz mais: desarticula as fibras e músculos orgânicos destinados ao movimento e à ação. A ociosidade engorda. A ociosidade enrijece musculatura. Estraga as articulações corporais. O homem tem como destino o progresso constante. E a segunda referência lá do texto do Momento Espírita é mais interessante ainda. Ela diz: é ótimo que aproveitemos as facilidades que nos são oferecidas no campo material. Já tínhamos falado anteriormente, o mundo na palma da mão, o sistema de delivery. Mas é urgente. Quando coloca a partícula mais, que é uma conjunção diversativa, a gente já sabe que o que vem depois é mais importante. Mas é urgente que busquemos alcançar novos degraus no campo espiritual, ético e moral. Uma nova trilogia. É importante que saibamos empregar bem o tempo que a tecnologia nos poupa. Você não quer ir à padaria? Pediu pelo sistema delivery? Vai ficar em casa fazendo o quê? Sentado no sofá? Pense nisso. Existem medidas preventivas à deserção biológica. E o próprio Manuel Filomeno de Miranda, lá na obra Temas da Vida e da Morte, recomenda que para com essas pessoas que têm ideação à deserção biológica, que com elas nós consigamos dialogar com bondade e paciência. Devemos sugerir-lhes dar-se um pouco mais de tempo, enquanto o problema altera sua configuração. Devemos evitar oferecer bases ilusórias para esperanças fugazes que o tempo desmancha. A criatura está lá com uma dificuldade financeira e está querendo desertar da vida por conta disso. Você vai dizer para ela: fica tranquilo, semana que vem você ganha na Mega Sena acumulada. Isso é uma base ilusória. Uma esperança que desaparece em um segundo. Até porque a chance de acertar é de 1 para 50 milhões. Nós devemos estimular a valorização pessoal da criatura, mostrar-lhe o quanto que ele significa para ele mesmo, para a família, para os amigos, para o trabalho, o quanto ele significa para Deus. Ele é parte da obra da criação. Ele é um co-criador do universo. Devemos, de alguma forma, acender uma luz no túnel do desespero da criatura, levando sempre ele a refletir que há uma outra oportunidade, que Deus é Pai. Isso tudo constitui elementos de terapia preventiva e que serão fortalecidos com o exercício da oração, das leituras espíritas otimistas, do passe magnético, do uso da água fluidificada, da realização do Evangelho no lar. Então, aquela estrutura preventiva citada anteriormente, somam-se
todos esses elementos. Mas ainda há pouco nós falamos na questão do tempo, relacionando ele com a ociosidade. Nós precisamos utilizar bem o tesouro das horas, em nosso benefício e em benefício do próximo. Essa é uma decisão de vontade unilateral, só cabe a nós, ninguém vai decidir por nós. Nós precisamos exercitar a alma disciplinando as emoções, treinando a paciência, o perdão, a humildade, para que o nosso perfil seja condizente com os nossos anseios superiores. Nós ansiamos para chegar à condição de espírito puro, não obstante estarmos longe disso, ainda na qualidade de espíritos imperfeitos. Mas nós queremos melhorar. Agora, para que eu tenha este anseio, eu vislumbre essa possibilidade, eu preciso criar condições aqui e agora de me tornar melhor. E aí eu preciso desses treinamentos sugeridos, da paciência, do perdão, da humildade, de todas as virtudes crísticas. Eu preciso me tornar luz. Eu, você, fazer a luz na nossa intimidade, no nosso íntimo, no nosso eu interno, para afastar as trevas da acomodação atrevida. Porque ela é atrevida, ela teima em se fazer presente em nossas vidas. Muitas vezes sugeridas por irmãos espirituais que nos rodeiam. Mas o Manuel Filomeno de Miranda chama atenção por algo que é extremamente importante lá na obra Temas da Vida e da Morte. Ele diz: aquele que tenta o suicídio e não o vê consumado é candidato natural à recidiva, ou seja, ele vai tentar fazer de novo, que culmina tão logo se lhe apresenta o móvel desencadeador do desejo. Ou seja, toda vez que aquele problema que gerou a vontade, a ideação da deversão biológica, quando aquele problema retorna, ele aparece de novo, começa todo o processo de querer acabar com a vida novamente. Se nós lermos as questões de 943 a 957 de O Livro dos Espíritos, que trata desta temática, nós podemos fazer 13 sínteses de tudo que está escrito lá. Síntese composta das razões que evidenciam que a deserção biológica é a pior escolha que alguém pode fazer em face dos problemas e dificuldades da vida. Primeira razão. Só a Deus assiste o direito de tirar a vida. E a deserção voluntária é uma transgressão à lei de Deus, à lei divina. Segunda, o desgosto pela vida só está naqueles que nada fazem. Terceira, somente nos casos de loucura, a deserção biológica encontra atenuação da falta frente ao Criador, mas continua sendo falta, porém atenuada. Quarta, Deus ajuda aos que sofrem, não aos que carecem de energia e de coragem. A deserção biológica é um ato de covardia moral. Já vimos isso. Quinta, concorrer para que outras pessoas desertem da vida atrai para si a culpa de assassinato. Sexta razão, nenhuma privação de natureza material, afetiva, justifica a deserção biológica. Sétima, a deserção não apaga nenhuma falta ou conduta desabonadora. Você fez uma grande bobagem na vida, sei lá,
Você deu um desfalque no caixa da empresa que você trabalha. Está morrendo de vergonha, arrependidíssimo e acha que a melhor forma de resolver o problema é desertando da vida. Lé do engano. 8ª razão. Quem deserta para proteger a família de grande vergonha tem na intenção um atenuante, mas nem por isso deixa de haver a falta. Atenua, mas continua faltoso. Vai ter que ressarcir. 9ª, é uma ilusão sem precedente achar que a deserção biológica acelera a chegada numa vida melhor. A vida está muito ruim. Vou acabar com a minha vida, com certeza na próxima, do outro lado, será melhor. Redondamente enganado. 10ª razão. Dar a própria vida para salvar a de outrem só tem valor se o orgulho não estiver na intenção. Não estiver na intenção. Por quê? Porque o scanner de Deus identifica isso. Ele conhece todas as nossas intenções. 11ª razão. As paixões não reprimidas e que levam à deserção condenam o homem duplamente, pela falta de coragem e bestialidade e pelo descumprimento das leis divinas. 12ª. O desesperado que atenta contra a vida pode ser justificado pelo desvario que o consome, mas continua culpado do mesmo jeito, independentemente do nível de desespero, da gravidade do problema. Atentou contra a vida, é culpado. 13ª e última, por maior que seja a dor, por maior que seja o sofrimento, ninguém tem o direito de atentar contra a própria vida, porque agindo assim, não está aguardando o tempo de Deus. Algo que eu falei lá no início. Planejamento reencarnatório, você deveria viver 90 anos. Reencarnou sabendo que ia viver até 90 anos. E aí você resolve encurtar esse tempo. Você não quis aguardar o tempo de Deus. Cometeu um grande erro. Esperando ter contribuído para a reflexão deste tema e agradecendo o carinho da atenção de todos.